Olá! Sabe aquele momento, talvez saindo da escola ou pensando no que fazer da vida, que bate aquela pergunta: e agora? Qual é o sentido de tudo isso? Pois é, pode ficar tranquilo, porque essa não é uma dúvida só sua. Na verdade, é uma das questões mais humanas que existem. E hoje, a gente vai mergulhar juntos em algumas ideias que podem, quem sabe, trazer uma luz para essa busca. É que hoje em dia, nossa, são tantas opções, tantos caminhos, né? É super normal a gente se sentir meio perdido no meio de tudo isso. E ainda tem aquela pressão, aquela vozinha que fica dizendo que a gente precisa fazer a escolha certa. Mas e se eu te disser que a grande sacada não é achar uma resposta certa? E se, na verdade, essa jornada for uma aventura para a gente se descobrir? Vamos nessa? Vamos começar a olhar por esse ângulo? Bom, para começar essa nossa exploração, vamos falar de uma coisa que, convenhamos, ocupa um tempão da nossa vida: o trabalho. Mas calma. A ideia aqui é olhar para ele de um jeito diferente, não só como uma obrigação, sabe? Mas como um caminho. Um caminho incrível, na verdade, para a gente encontrar um propósito, para deixar nossa marca no mundo e, no fim das contas, para a gente se encontrar. Olha que interessante. Uma perspectiva que vem lá da tradição cristã vê o trabalho de um jeito muito poderoso. A ideia é que trabalhar não é um fardo, sabe? É como se fosse a nossa parte num projeto muito maior. É a chance de usar o que a gente tem de bom para superar obstáculos e fazer a diferença no mundo. E isso leva a gente a pensar, né? Na hora de escolher uma carreira, o que a gente está buscando? É só o dinheiro no fim do mês ou tem algo a mais? O impacto que a gente quer causar? E essa ideia de encontrar sentido no nosso esforço, ela aparece em várias culturas de várias formas. Pega, por exemplo, a lenda asteca do milho. É fantástica. Ela conta que a comida não caiu do céu, não foi um presentinho dos deuses. Não mesmo. Foi preciso usar a cabeça, trabalhar em equipe, superar um monte de desafios para conseguir. A lição aqui é: nossa, é muito forte. As coisas que realmente dão um sabor especial para a vida são aquelas que a gente conquista, aquelas que a gente constrói com criatividade e, principalmente, junto com os outros. Então, tá vendo? O ponto é esse. Não importa se a gente olha por uma lente espiritual ou por um mito antigo, a mensagem é a mesma no fundo. Um trabalho com propósito ensina a gente a ser criativo quando o problema aperta, a se juntar com outras pessoas por uma causa maior e, o mais legal de tudo, nos dá a chance de transformar o mundo ao nosso redor e de construir um futuro diferente. É sobre isso, encontrar sentido naquilo que a gente faz, que a gente cria. Beleza, então já vimos que o trabalho pode ser uma baita fonte de propósito. Mas será que o sentido da vida está só no que a gente faz pra gente mesmo? Acho que não, né? Agora a gente vai mergulhar em algo que talvez seja ainda mais profundo: a nossa conexão com os outros. É aqui que a mágica da empatia e de ajudar o próximo entra em cena. Para um pouquinho e pensa nessa frase. A ideia de que ajudar alguém não é uma rua de mão única. É uma troca. Uma troca que, uau, transforma todo mundo envolvido. O sentido não está só no ato de dar, mas na conexão que a gente cria. É um propósito que vai e volta. De novo, no cristianismo, aquele princípio de amar o próximo se torna super concreto em histórias como a da cura de uma mulher. O que Jesus fez ali foi muito além de curar o corpo dela. Ele devolveu à divindade o lugar dela na comunidade. É um exemplo impressionante de como o ato de compaixão, por menor que pareça, pode virar o jogo na vida de alguém, e na nossa também. Já o Espiritismo, por exemplo, leva essa ideia para um outro nível. Ele vê a caridade, aquela feita de coração, como um jeito da gente mesmo evoluir. Ou seja, ajudar quem está passando por um perrengue não é só ser bonzinho, é uma chance da gente crescer. O sentido está no ato de servir, não no que a gente ganha com isso. E pensa bem, isso é a base de muitas profissões, né? Psicologia, serviço social, medicina, todas nascem desse desejo de ajudar. E no budismo a coisa é super direta. Faço bem, não faço mal. Aparece fácil, né? Mas o verdadeiro pulo do gato, o lugar onde o sentido aparece de verdade, é conseguir levar isso para a prática, para o dia a dia. A felicidade, segundo eles, brota justamente daí, quando o que a gente faz é bom para os outros e, por tabela, para a gente também. Certo. Então a gente já falou sobre encontrar sentido no que a gente faz e na nossa conexão com os outros. Agora, o convite é para olhar para dentro. A terceira grande fonte de propósito é a reflexão. É sobre, sabe, alinhar as nossas ações do dia a dia com aquilo que a gente acredita lá no fundo. Em outras palavras, viver com intenção. Quer um exemplo prático e poderoso disso? No islamismo, as 5 orações diárias. Elas são muito mais do que só um ritual. Pensa nelas como pausas intencionais ao longo do dia, momentos para dar um reset, se reconectar e alinhar a vida com um propósito maior. É como um lembrete constante para viver de acordo com seus valores. Isso traz uma paz, um sentido,
E o legal é que a gente pode trazer essa ideia para a nossa vida, não importa no que a gente acredita. Viver com intenção é exatamente isso. Garantir que o que a gente faz todo dia está de acordo com os nossos valores mais importantes. Então vale muito a pena parar e se perguntar: quais são os princípios que me guiam de verdade? O que para mim não tem preço, não dá para abrir mão? A resposta para isso, essa é a sua bússola. Bom, a gente viajou por um monte de ideias incríveis, né? Mas agora chegou a hora de colocar a mão na massa. Essa parte final não é sobre ouvir, é sobre fazer. Vou mostrar uma ferramenta super simples para a gente começar a desenhar um mapa de sentido. O seu mapa. E dá para começar hoje mesmo. A ferramenta é essa aqui, um mapa mental. E ó, antes de mais nada, a regra número 1 é: não existe certo ou errado. Pensa nisso aqui como uma folha em branco só sua. Um espaço seguro, criativo, para botar as ideias para fora e começar a ver o que realmente importa para você. O processo é super tranquilo, pode fazer no seu tempo. Primeiro passo, defina o seu centro. O que está aí, no coração da sua vida nesse momento? Pode ser família, pode ser criatividade, justiça, o que for. Não tem resposta errada. Depois, comece a conectar seus valores. Que palavras vêm à mente quando você pensa nesse centro? Coragem, aprendizado, curiosidade? Vai ligando. Em seguida, pense no legado, no que você quer construir. E por último, o mais importante, dá um passo para trás e só observa. Essas conexões que surgiram, elas são o começo, as primeiras linhas do seu mapa de propósito. E para a gente fechar, quero deixar uma pergunta para dar o pontapé inicial nessa reflexão. Se essa folha em branco estivesse na sua frente agora, depois de toda essa nossa conversa, qual seria a primeira palavra que você escreveria bem ali no centro? Não precisa ser a palavra perfeita, tá? Só a primeira que vier na sua cabeça. Esse é o seu ponto de partida, o primeiríssimo passo nessa jornada incrível que é construir uma vida que faça sentido para você.